A vida de um artista é uma vida difícil, porque ele tem uma arte, né? Aquilo é a vida dele, ou seja, ele não vai fazer, não vai abdicar daquilo, não vai abdicar mesmo. Ele vai empurrar a arte dele, né? E muitas vezes até sem público, sem compreensão do que ele está fazendo, quando alguns sim, né? E ele vai trilhar, e a vida é difícil. Então, o que a gente está vendo artista na Globo, eu vou explicar para vocês o que acontece na Rede Globo. Você só prospera na Rede Globo se você for prostituta, cafetão ou da família do cafetão. Se você não tiver, ou que até outros criminosos, contraventor. Se você não tiver isso, você entra na Rede Globo, faz todas as novelas da Globo e vai ter uma casa no morro, na favela. Porque eles não põem você nos esquemas de prostituição. Porque na realidade não é a Globo que paga esses salários todos. Por exemplo, se ela é uma prostituta, tem um corpo exuberante, uma altura, né, de modelo, loira, ela vai prosperar na Globo. Qualquer coisa que ela fizer na Globo, ela vai ficar milionária, rápido. Aí você não tem talento nenhum. A Globo começou a enaltecer essas pessoas, né? E as pessoas artistas verdadeiramente, que eram verdadeiros artistas, e eu conheci muitos deles, e meu pai também conheceu a maioria. Tudo na miséria, tudo pobre. Tudo morreu na miséria. Todos. Todos. E eram verdadeiros artistas. Eram um Charlie Chaplin. Era um Charlie Chaplin do Brasil. Tivemos centenas de Charlie Chaplin. Mas centenas de Charlie Chaplin. Todos morreram na miséria. Todos. Vou tirar um ou dois aí, mas a maioria morreram tudo na miséria. Porque você na Globo, você só precisa ter uma estampa boa, uma aparência boa e uma intimidade com câmera. Mas você sendo da classe média, garoto de subúrbio que frequenta a Zona Sul, tipo Rodrigo Santoro, que fala com todo mundo, pratica homossexualismo com empresários, eles têm uma articulação boa de fala. Como se fossem as pessoas da família tradicional. Entende? O próprio marginal tem uma articulação boa. Inclusive, o malandro carioca é conhecido por quê? Porque tem lábia, porque fala, convence, engana, ludibria as pessoas. Então, se você não for prostituta, na Globo você não prospera, por causa dos esquemas das agências. A Globo é um núcleo cercado de várias pequenas agências, de muitas pequenas agências. E aí você é filiada ou você é enviada por uma dessas agências e eles começam a botar você na emissora, fazer novela e agariar aplausos. Agariar aplausos. Você vai no Jô Soares, a plateia toda bate palma para você. Aí você vai no Faustão, quando existiu o programa, a plateia toda se agrada, aí dá close e as pessoas super satisfeitas com você. A fisionomia, são treinados para isso. A plateia da Globo, não acredite nela. Na plateia da Globo, não acredite. Certo? Eles são treinados, aí focaliza aquela pessoa que está olhando para você com admiração, como se você fosse uma grande artista. E tudo que você fala tem efeito positivo na plateia. Essas são as plateias da Globo, certo? Feito isso, a Globo não gastou um salário com ela. Não gasta um salário. Ela já tem o sucesso. Isso é sucesso. Só isso. Essa é a receita do sucesso. Pronto, você já é uma pessoa considerada de grande sucesso no Brasil. Mas o que você faz? Não sei. Mas você é uma pessoa de grande sucesso no Brasil. O que você faz? Não sei. Nem imagino. Fez umas plásticas, terminou com o namorado, emagreceu, mudou a boca, fez isso aí. Fez uma tatuagem nova, é verdade, esqueci. Fez uma tatuagem nova, botou um piercing, esqueci. Botou um piercing. É isso aí. Ah, brigou com o namorado. Brigaram, feio, terminou. Será que vai voltar? Ai, meu Deus, será que eles vão voltar?
Eles terminaram. Ai, meu Deus! Será que eles vão... É isso aí, é o sucesso. Via de regra, a grosso modo, é esse o sucesso deles. Mas o que eles fazem? Porque quando eles morrem, que a gente sabe das fortunas todas que eles têm, né? É tudo na casa dos milhões de dólares. 300 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, 100 milhões de dólares. Ela precisa ser muito exibida no Brasil. Corpo. Ela é atriz da Globo, mas o corpo dela tem que estar sempre em evidência. Sempre. Roupas transparentes, muito colantes, seios à mostra. Sempre assim. Dançando em carnaval, que dá para sacudir bastante as nádegas. É bom com escola de samba, porque a escola de samba parece até as serpentes do deserto. Só sacode as nádegas. Tem que sacudir as nádegas. E não tem lugar melhor para você sacudir as nádegas do que numa quadra de escola de samba. Aí elas vão para lá. Tem que aparecer as formas do corpo, né? Todas as formas do corpo. E ela tem que estar em evidência assim. Desse jeito. Bom, isso vai lá para fora. Aí as agências vendem elas. Aí são as viagens. Aí chega lá fora. Aí foi tirar foto, foi fazer isso. Aí tira foto em praia. Publica as fotos aqui no Brasil. A gente é obrigado a ver. Nós somos, lógico. Porque essas fotos vão custar 30 mil dólares. Uma foto na praia com óculos. E uma saída de praia deitado olhando para o céu. 30 mil dólares. Uma foto. Somos nós, o povo brasileiro é o bobo da corte, é o que dá exaltação para elas. Falsa. Aí ela vai lá para os Estados Unidos, só que ela vai para as festinhas do Puff. Ela vai atender os desejos sexuais estranhos. Coisas que os ricos, que têm muito dinheiro, podem pagar, né? Não somente pode pagar esse sexo, como também pode pagar o sigilo, né? Sigilo. Ah, se ela falar aqui, ela tá morta, né? Então elas vão pra lá e elas tiram foto, fazem ensaios fotográficos lá fora. Como se uma agência convidou ela de brasileiro. E tira as fotos mesmo. Só que ela vai pra festinha. E esse dinheiro vai ser lavado nessas agências. Como sendo uma foto publicada na cara, sei lá qual é a revista deles aí. Entende? Ou bota no supermercado aí, Dom, que é o dia inteiro a foto dela lá. Que essa é lavagem de dinheiro. Esse dinheiro vem da prostituição, que ela pratica lá fora. E as agências põem a foto dela aí no mercado, aí na porta do mercado. Pronto, quanto custou essa foto aí? 50 mil dólares. 50 mil dólares essa foto? 50 mil dólares. Você precisa se associar a um comércio, que normalmente são de facilitadores de prostituição. A maioria dos comércios estão caindo na mão de explorador sexual e eles estão padronizando o vínculo empregatício, né? Tem que ser prostituta. Grandes mercados. O Dom só trabalha com prostituição. O supermercado Dom. O Pão de Açúcar só trabalha com prostituta. O Princesa só trabalha com prostituta. Fora os outros mercadinhos pequenos. Então, a foto dessas vai custar quanto? Quanto que ela conseguiu ganhar nos Estados Unidos. Se ela foi para as festinhas, pagaram para ela 100 mil dólares, quanto vai custar a foto dela? O ensaio fotográfico dela? 100 mil dólares. Se o sexo dela lá com o milionário sultão, casado com 18 mulheres, 20 mulheres, mas ele viu ela no carnaval, a imagem apareceu, ela estava sacudindo a nádega, ele gostou, não tem onde colocar dinheiro, deu a ela 200 mil dólares, pagou a passagem e ela foi. Como que esse dinheiro vem para o Brasil? As agências. As agências vão pagar ela por essa foto 200 mil dólares. Por esse ensaio fotográfico. Aí põe os vídeos delas nos comércios todos. Aí onde você vai, você tem que olhar para essas desgraçadas. As fotos dessas desgraçadas ficam em todos os comércios. Porque isso é o dinheiro da prostituição. Isso no mínimo, né? Tem outros crimes também que se pratica.
Tráfico de arma, tráfico de drogas, uma série de coisas. Essas agências cercam a Rede Globo. Por isso que um artista verdadeiro não enriquece na Globo. E a prostituta não é artista verdadeira, ela é prostituta. Ela usa essa posição para lavar o dinheiro. Entende? Então é um esquema multimilionário. O Globo só trabalha com prostituta. E todo mundo que entra na Globo fica milionário. E a Globo não tem gasto nenhum, porque é um sistema de lavagem de dinheiro da prostituição. Então, se você não for prostituta, você não faz sucesso na emissora. É igual eu trabalhei na First Class. Eu ganhava R$1.500. Era a única que ganhava R$1.500. Vai ver o padrão de todas elas. Não é de 1.500, porque elas eram prostitutas e eu não era. Nunca fui. Então, o padrão, eu observava, o padrão deles é sempre muito mais elevado. Porque eles trabalham com cafetinagem de prostituição. Entende? Ele é porteiro, diz que é uma pessoa bem sucedida, porteiro de uma creche de escola infantil pública, municipal. Um monte de casa, tudo alugada, diz que teve cabeça quando era jovem, usa esses termos. Se gabam. Tanto explorador sexual e prostituta, se gabam. Mas se gabam nos modos tradicionais. Ele não fala que se prostituiu, que vendeu a filha dele, a esposa dele, a filha dos outros, mandou pra fora. Não, ele não fala isso. Ele diz que batalhou, teve cabeça e conseguiu chegar onde chegou. Todos eles são assim. Cada lavagem. Não pode dizer que é cafetão e prostituta, porque eles lavam dinheiro, eles modificam os formulários, eles preenchem os formulários da Receita Federal com imposições empregatícias falsas. Completamente falsas. Aí por isso que eles aparecem com essas fortunas de 300 milhões. Ela é gordinha aqui, mas ela lá nos Estados Unidos, ela fez a festa lá com os milionários. Safada desse jeito. Só fala em anos. Como é? Cu. Quem é que fica preocupado com isso? De falar assim, é porque está envolvida com prostituição. Só essas pessoas que têm interesse em enaltecer anos. Quem faz isso? Prostituta. E eu não estou dizendo que pode ser que a mulher tenha em casa o sexo anal com seu marido, é problema deles dois. Mas ninguém está falando, né, enaltecendo dessa forma, é porque tem um ganho aí. Tem um ganho. E aí quando elas aparecem com esses 300 milhões, ninguém entende, né? Ninguém entende. Fala, gente, ela não fez nada no Brasil, não tem talento nenhum, não canta nada. Qual é a música que ela cantava? Não sei. 300 milhões, 300. Fica 8 milhões por ano. Em 10 anos você faz 80 milhões, você faz 100 milhões em 10 anos, mas você não vai ficar numa festinha só, né? E quem se prostitui comete outros ilícitos também, né? Principalmente nessa ponte aérea Estados Unidos-Brasil, outros ilícitos, todos muito bem pagos. Você chega a um patrimônio de 400, 500 milhões. 500 milhões. Por isso que todos esses da Globo, eles prosperam muito, sem ter qualificação artística nenhuma. E a tendência é ficar pior, muito pior. Eu não escuto eles, não são cantores. As letras musicais são tudo feitas por negócio de IA, sabe? A música você vê que é toda feita por IA. Eu não sou adepta deles, dos artistas brasileiros. Muito poucos mesmo.